você, mulher. Seja muito bem-vinda ao primeiro dia do nosso encontro da Semana da Liberdade. Então, eu tô aqui com você na nossa primeira aula e por isso eu vou fazer uma breve apresentação e depois te contar um pouquinho da minha história para a gente começar esse nosso relacionamento. Bom, meu nome é Daniela Borja, eu sou terapeuta focada em mulheres com ansiedade. A minha história de formação, ela começa em 97, quando eu me formei na minha primeira faculdade em comunicação social. Acontece que no meio dessa jornada, eu já sabia que não era exatamente aquilo que eu queria. O jornalismo, as relações públicas da publicidade não eram algo que encantavam os meus olhos, que enchiam o meu coração. Mas eu também, naquela idade, eu não sabia exatamente o que eu gostaria, então eu parti para o meu segundo curso, quando eu estava na metade do primeiro, sem abandonar o primeiro, e fui fazer Direito. Me formei em 97, na minha primeira faculdade de comunicação social, cursando Direito, então, em 98 eu me casei pela primeira vez. E ali nesse meu casamento eu tive 2 filhos maravilhosos, que hoje estão com 17 anos e com 15 anos, respectivamente, que me trouxeram grandes aprendizados e a minha realização como mãe pela primeira vez. E depois de 98, eu segui a minha jornada de estudos, mas eu sabia ali que eu não estava realizada profissionalmente, não era exatamente aquilo que eu queria, mas era aquilo que pagava o meu sustento. Então eu segui trabalhando com o direito, e aí fiz concurso e passei e segui naquele concurso, até que em 2005 eu tive uma grande perda, a maior perda da minha vida, a primeira perda da minha vida, e foi uma perda bombástica, que foi o falecimento do meu irmão do meio, com 26 anos mais ou menos, num acidente. Então foi um falecimento, uma coisa traumática, drástica, e aquilo trouxe uma verdadeira bomba para minha vida, porque dali por diante eu comecei a experimentar coisas ruins que eu nunca antes havia experimentado. Em 2007, então, eu tive a minha primeira grande crise de ansiedade. Eu digo a minha primeira grande crise porque eu hoje tenho consciência que eu vinha tendo várias crises e sintomas anteriormente. Mas essa de 2007, exatamente numa quarta-feira de cinzas em que eu retornei ao trabalho, ela me paralisou, ela me trouxe assim para o fundo do buraco, como se eu tivesse guardado muitas coisas e ali naquela situação essas coisas todas tivessem aflorado em forma de ansiedade, de síndrome do pânico, e eu tive a minha primeira crise, que me fez parar o carro no meio do caminho, que me fez ficar uns 10 minutos olhando para um elevador sem saber se eu entrava ou se eu não entrava. Assim, ela me deixou completamente paralisada. Naquele dia eu cheguei em casa passando muito mal, eu comentei com meu marido, eu só conseguia chorar, 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 meus filhos pequenos, e ali eu dei o primeiro passo para a vida que eu tenho hoje. Você deve estar se perguntando, engraçado, o primeiro passo com uma crise de ansiedade? Porque foi ela que me trouxe até aqui, né? Então eu tive aquela crise horrorosa. Naquela ocasião, quarta-feira de cinzas, eu dificilmente conseguiria algum apoio na quinta ou na sexta, mas eu consegui uma psiquiatra, onde eu fui na sexta-feira, e ela de fato me fez o diagnóstico como crise de pânico, já bastante avançada, com todas as características na minha narrativa de quem estava em sofrimento por crise de pânico. E ali ela me deu toda uma orientação, me medicou, me encaminhou para terapia, que eu havia feito por muitos e muitos anos, mas naquele momento exato eu estava de folga, né? Porque às vezes eu mesma me dou folga da terapia. E naquele momento, então, eu voltei para a terapia, comecei o meu tratamento psiquiátrico pela primeira vez, tomei remédios, mas eu entendi que tudo aquilo, e eu descobri isso na terapia, que tudo aquilo que eu estava vivendo não teria um resultado efetivo simplesmente se eu frequentasse a terapia, a psiquiatra e tomasse o remédio, né? Todo aquele contexto me ajudavam na minha sobrevivência, todo aquele contexto me ajudavam nas minhas dores, mas eles não resolviam os meus problemas. Passei mais ou menos uns 3 anos nesse processo, onde eu fui me redescobrindo, me fortalecendo, identificando os pontos que me levaram a essa crise de pânico, as minhas tristezas, as minhas dores não tratadas,
os buracos negros que eu tinha preferido fechar os olhos para eles, aquelas sujeiras que eu tinha empurrado para baixo do tapete. Naquela ocasião, eu promovi mudanças muito sérias, muito dolorosas e muito drásticas na minha vida, né? Eu, por exemplo, reconsiderei muito o meu trabalho, a minha profissão. Então foi ali que eu comecei os meus estudos na área terapêutica, na psicanálise. Ali eu reconsiderei o meu casamento, que apesar de ser um casamento de muitos anos, na época mais ou menos uns 15 anos, eu casei muito jovem e assim, apesar de toda a história bonita que a gente viveu naquele momento, eu já não cabia mais naquele casamento. Então eu precisei tomar uma decisão muito dolorosa e de uma responsabilidade muito grande para mim, especialmente quando eu pensava nos meus filhos, o que esses filhos pensariam desse contexto de eu ter tomado essa decisão. Mas sob pena de eu não conseguir me restabelecer e restabelecer a minha saúde, eu precisei tomar essas decisões muito radicais, dolorosas na minha vida. E ali eu comecei a dar os meus primeiros passos rumo a uma vida com significado mais alinhado aos meus propósitos de vida, o que eu queria exatamente. Então, para a gente resumir todo esse contexto, o que eu fiz para eu me curar da ansiedade? Eu promovi mudanças significativas na minha vida. Mudanças que não foram fáceis, absolutamente. Elas mexeram com a minha família, elas mexeram com a minha estrutura familiar. Uma mexida na estrutura que partiu de mim. Então elas mexeram também com uma grande responsabilidade que eu vinha assumindo ali, com preocupação de ser inclusive julgada pelos meus filhos. Naquela idade talvez não, porque eles não tinham idade para isso, mas no futuro. Então eu acabei assumindo grandes responsabilidades, assumindo grandes riscos, mas que eu entendi que sem os quais eu não conseguiria dar os passos que eu precisava. Foi uma mudança muito traumática para mim, uma mudança muito dolorosa, e que eu levei sim esses 3 anos porque eu tinha dúvidas até da minha capacidade. Minha capacidade de agir, a minha capacidade de cuidar dos filhos dentro de uma casa sozinha, de gerir essa casa, de sair para trabalhar, de ganhar dinheiro, de pagar as contas. Eram muitos anos onde eu tinha essa dependência emocional, né? Então eu precisei de fato me reconstituir, me reconstruir, me restabelecer, entender quem era essa Daniela que estava ali saindo de um processo de adoecimento que veio por muitas razões. E é por isso que hoje eu insisto muito que a ansiedade tem cura, mas que a ansiedade ela se cura a partir de atitudes muito reais. Atitudes muito, às vezes mais drásticas, outras não, mas sempre que precisa de ação. Porque sem ação não tem mudança significativa, não tem mudança em qualidade de vida, não tem mudança em cura, não tem cura, em especial quando a gente está falando de ansiedade. E é por isso que o meu discurso ele é sempre muito pautado em tomada de decisões que geram transformações. Vocês sempre me ouvem dizer que não tem mágica, não existe eu falar assim, inclusive quando eu falo, né, os meus 10 passos para melhorar a ansiedade, observem que é para melhorar. Agora, normalmente é para melhorar os seus sintomas ou para te conduzir a uma postura, a uma rotina diária, onde você mude seus hábitos. Não existe mudança sem ação. Então, se você me perguntasse hoje, Dani, e o que sobrou daquela Daniela? Bom, eu sou aquela Daniela, né? Porque na realidade, se você olhar para si, lá para o fundo da sua alma, a sua essência é exatamente a mesma, desde o dia que você nasceu até o dia que você se for dessa vida aqui. Mas o que sobrou daquela Daniela foi um aprendizado muito grande de que você é capaz de transformar a sua vida, como eu fui capaz de transformar a minha vida. Às vezes aparecem anjos no caminho da gente e esses anjos estendem a mão pra gente. E a gente tem a decisão,
ali. Você pode tomar a decisão de pegar na mão daquela pessoa ou de deixar passar essa oportunidade e seguir na sua angústia. Como eu não sou mulher de seguir na angústia, como eu não sou mulher de ficar em lugares que não me cabem mais, em situações que não são mais saudáveis para mim, eu resolvi pegar na mão daqueles anjos que apareceram naquela oportunidade e transformar a minha vida. E como eu já estava envolvida na terapia, eu fui ali já saudável, né? Já resgatada, já curada, eu posso dizer, e eu sentia como uma obrigação. Eu sentia como se eu tivesse ali um chamado, me dizendo: Daniela, você se curou, você foi capaz de se curar e você é capaz também de oferecer socorro para muitas mulheres. E naquela oportunidade foi quando eu então entendi que eu precisava atender mulheres e que todo o meu propósito deveria se voltar para a cura e cuidado de mulheres. De mulheres quaisquer? Sim, mas especialmente de mulheres que passavam e passaram pela mesma situação que eu, de ansiedade. Então, é por isso que eu te digo agora, você tem a oportunidade de começar a sua nova vida. Eu não vou te deixar aí parada, porque esse não é o meu perfil. Eu não posso negar socorro para mulheres que estejam precisando de socorro. E é por isso que eu tô aqui agora. Com toda essa minha experiência, com essas minhas dores vivenciadas, e é por isso que eu falo que com toda a dor que eu vivi, em razão da ansiedade e das mudanças que eu tive que promover na minha vida, eu entendo que eu sou muito, muito grata a elas. Porque não fossem todas essas mudanças, esses tapas, os tombos, as dores vivenciadas por essa Daniela não estaria aqui. Talvez outra estivesse, mas essa aqui não. Por tudo isso, então, com o que eu vivenciei, eu construí um método. E através desse método, eu criei uma mentoria focada na transformação de vida de mulheres. Dani, por que você sempre fala só em mulheres? Eu não sei se vocês sabem, as mulheres, elas têm 2 vezes mais chances de ter e sofrer de ansiedade, de pânico, de depressão do que os homens. Então, são diversos os fatores, né? Muitos fatores relacionados à ansiedade, relacionados à sobrecarga, à ansiedade da sobrecarga, do dia a dia, desse acúmulo de atividades e posições que você desempenha ao longo da sua vida ao mesmo tempo. Por exemplo, Daniela mãe, Daniela esposa, Daniela profissional, Daniela amiga, Daniela mulher, Daniela aluna, Daniela filha, Daniela neta. E você também não abandonou aquela sua abordagem dona de casa, porque eu não sei você, mas eu adoro cuidar da minha casa, dos meus cantos, das minhas paredes, dos meus quadros, das minhas bonecas, né? Minhas bonecas de enfeite. Então, assim, a Daniela, como todas as mulheres, e eu me vejo aqui como uma representação da grande maioria das mulheres, em especial as mulheres brasileiras, a gente vive sim uma sobrecarga de atividades que a gente foi conquistando ao longo da vida. E toda essa sobrecarga se soma ainda à nossa realidade, à nossa constituição feminina. Então tem a questão hormonal, que ela vem na menopausa, ela vem quando você menstrua, ela vem quando você engravida, que você deixa de menstruar e ali todos os seus hormônios ficam completamente alterados. Ela vem no pós-parto, ela vem quando você menstrua mês a mês regularmente. Então foi pensando em nós mulheres que eu criei essa mentoria pautada em falas e muito exercício prático, muito exercício que pode, a partir do momento que você se dispuser a fazer, a exercitar, a executar e transformar a sua vida, isso vai te trazer uma paz, um resultado que você não conhece, um resultado que você nunca viu antes, um resultado que pela primeira vez você vai experimentar. De uma pessoa, de uma mulher plena, de uma mulher resolvida, de uma mulher com autocompaixão, de uma mulher que compreende as suas dores, compreende as suas falhas, as suas fraquezas, mas não se julga. Então,
eu me senti muito instada a poder oferecer esse socorro a cada vez mais mulheres. Foi quando eu deixei o consultório e resolvi ir em busca de um mundo, de um horizonte mais distante que esse aqui, que seria o horizonte do mundo digital. Gente, o Brasil hoje é o primeiro país no ranking das doenças emocionais, da saúde mental, em especial ansiedade, depressão. Isso é muito triste. E essa doença adoece, essa doença mata. Então, há 2 anos atrás, eu resolvi expandir a minha transformação para um número maior de mulheres. E a forma que eu encontrei de ajudar um número maior de mulheres foi indo para o Instagram, indo para o mundo digital. O método que eu proponho aqui, ele é um método prático de transformação de vidas, que põe em prática através de exercícios, numa linha lógica, numa linha coordenada, em que você vai promovendo dia a dia, sem pressa, sem pausa, mas com constância, com consistência, essa transformação dessa mulher que existe aí dentro de você. Cada uma ao seu tempo, mas cada uma resgatando ou construindo essa mulher incrível que existe dentro de você. E ela existe dentro de você, eu tenho certeza que sim, porque dentro de todas nós existe essa mulher incrível. Algumas de nós já descobriu e outras nem tanto, mas essa mulher incrível, ela existe. E ela está aqui para te mostrar que é possível sim promover essa transformação. Então, o que eu quero deixar para você? Meu nome é Daniela Borja, eu sou terapeuta, eu cuido de mulheres, especialmente mulheres com ansiedade. Eu também sou mãe de 3 seres humanos incríveis, um menino de 18, que vai fazer 18 anos agora em breve, uma menina de 15 anos, doce, meiga, e uma menina caçula do meu segundo casamento, de 6 anos, que é uma espoleta. Eu também sou profissional, eu também cuido da minha casa, eu também sou filha e eu consegui superar a ansiedade. E porque eu consegui superar a minha vida, resgatar a minha vida, eu tenho certeza absoluta que você também consegue e é capaz de superar a sua vida. Você vai transformar a sua vida através do meu método e nós duas juntas vamos chegar lá naquela vida exitosa, numa vida mais leve, numa vida onde as dores são compreendidas, mas que elas passam, numa vida onde existe paz, autoconfiança, a dor da ansiedade já não existe mais. Eu acredito que você deseja vir aqui comigo nesse processo. Eu acredito que sim, se você não estaria aqui comigo até agora. Por isso eu te convido agora para assistir um depoimento de uma mulher muito incrível que já esteve comigo e me permitiu que eu estendesse as mãos a ela. E ela pegou nas minhas mãos e fez dessa ajuda a melhor parte que a história dela poderia ter. Vamos assistir aí junto comigo agora. Eu te convido, seja muito bem-vinda a uma nova era da sua história, de uma vida de mulheres que se restabeleceram, que se reencontraram, que puderam transformar a sua vida a partir de uma realidade dolorosa que é a ansiedade. Se eu fui capaz, você também é. Seja bem-vinda à Semana da Liberdade. Vamos em frente juntas, mulheres, transformando as nossas vidas a partir do método que eu criei para você. Um beijo carinhoso e fica agora com o depoimento dessa mulher brilhante que você vai conhecer. Oi, meu nome é Gabriela Silva, eu tenho 24 anos e eu sofri com transtorno de ansiedade. Quando eu percebi que eu sofria com isso todos os dias e o dia todo, eu comecei a aceitar que eu era uma pessoa ansiosa. Eu me sentia muito mal, insegura, minha boca ficava seca e eu não conseguia raciocinar ou me concentrar direito. Quando eu tinha 19 anos, eu entrei para o meu primeiro estágio e foi lá que potencializou ainda mais esse transtorno. Até que eu conheci a Dani, por indicação da minha irmã, e a gente começou uma mentoria maravilhosa, onde eu fui aprendendo pouco a pouco a dominar essa tal da ansiedade. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais controlada, enxergo as coisas com clareza e lido de forma diferente com meus problemas. Além disso, eu comecei a perceber que
não tem necessidade de querer ser a melhor pessoa do trabalho, além de dar prioridade para as coisas realmente importantes e enxergar os problemas reais da vida. E isso tudo graças a Dani. Eu, hoje em dia, insisto demais para minha mãe fazer terapia também, porque eu entendo como é importante e como ajuda na nossa vida. Então, eu digo que para você enfrentar a ansiedade, você tem que enfrentar esse problema de frente. E se eu conseguir, você também consegue. Dani, um beijo, muito obrigada pela mentoria, foi maravilhosa e eu super recomendo.